Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra a mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A paz do Senhor, eu sou o Tony Pinho. Você está no canal Bíblia para o Cotidiano. Essa leitura que você acabou de escutar se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 10, do versículo 32 ao versículo 38. Vamos falar hoje sobre submissão. E essa submissão tem que ser pautada na boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Pois o texto que acabei de ler com você, escrito está, que aquele que não nega pai, mãe, sogra, sogro, irmão, irmã, por amor acima de tudo, acima de Cristo, ele diz que será negado no céu. Temos que ser submissos às lideranças, desde que essa liderança seja uma liderança cristocêntrica, aonde eles não coloquem o seu desejo, a sua vontade, o seu querer acima de Cristo. Cristo disse que eu posso negar até o meu Pai. Se o meu Pai disser para mim, ou você segue esse Jesus, ou você fica comigo. Ou um ou outro, a escolha é sua. Quer seguir Jesus? Então vá embora. Aqui eu não quero ninguém que siga Jesus. Sabe o que eu tenho a dizer para o meu pai? Adeus. Minha mãe, que me teve, me gerou no ventre, disser, ou você nega esse Jesus, ou você não é mais o meu filho, como se isso fosse possível. Eu digo para ela, adeus. O meu irmão, que nascemos gêmeos, grudadinho, dividimos o mesmo útero. Se ele disser, tu não és meu irmão, se tu continuar com essa ideia de Jesus, eu digo para ele, tchau. Ou melhor, adeus. E vou embora. Por que você está começando por aí, irmão Tony? Porque existe pessoas que estão sendo submissa, sendo escrava, sendo oprimida por uma liderança que não é bíblica, que não é cristã, sendo que Jesus disse bem claro em Mateus capítulo 10, do 32 ao 38, que eu posso até perder o carinho, o amor, o respeito daqueles que são sangue do meu sangue. Então que você, nessa lição, entenda que a submissão que iremos falar é uma submissão cristocêntrica. Passando disso, não serve para mim nem para você. Bora para nossa lição? Essa é a lição de número 6, que vamos falar sobre submissão. É isso aí. O título correto é Ordenança para uma vida de obediência e submissão. Então, antes de entrar na revista, eu quero começar pelo um ponto do qual o Bispo Abner aqui nos apresenta e depois trarei toda a aula para você. Vamos lá? Aqui no ponto de número 2, eu vou dar a aula completa, não se preocupa.
Ponto de número 2, na parte que é azul dos professores, lembra que eu já mostrei para vocês, já falei? A revista do professor tem às vezes um auxílio para o professor. Ele diz assim, ó: Paulo recomenda, portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Isso aqui é Romanos capítulo 3, Romanos 13, 7. Comentário do bispo Abner. Só quando o Estado ou as autoridades exigirem algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Vou repetir. Só quando o Estado ou as autoridades exigirem algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Atos 5, 29. Outro comentário do bispo Abner agora está no 2.2. Lá na parte final do 2.2, ele diz assim: se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem-sucedido. Se não for desvio de conduta. O que o bispo Abner está nos ensinando, está trazendo? Eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar, eu tenho que estar sob uma liderança. Porém, se essa liderança está se colocando acima do que escrito está, ela não deve nem o meu respeito, quanto mais a minha obediência. Nem o Estado, nem a autoridade. E se um líder estiver com desvio de conduta, ele não merece nem a paz, porque paz ele não tem. Posterguei muito para gravar essa aula, mas tenho que continuar, pois tenho que ensinar aos meus irmãos que existe uma diferença muito grande e muitos não aprenderam ainda, mas aprove a Deus que uma hora eles aprenderão. Uma coisa é eu ser um rebelde, outra coisa é eu me rebelar, outra coisa completamente diferente é eu ler a Bíblia e dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bora aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Essa lição será aplicada no dia 12 de maio de 2024, lição de número 6. O nosso texto áureo se encontra no livro de Filipenses, capítulo número 2, verso de número 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus não foi obediente aos homens. Jesus não foi submisso às autoridades. Jesus foi obediente até a morte a Deus. A sua obediência cega, muda e surda é simplesmente para Deus. Ponto. É a Ele, por Ele e por meio dele. Verdade aplicada. Ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão até chegar ao nível de semelhança de Cristo estabelecido pela vontade de Deus. O problema o problema de muitos irmãos é que nós somos muito obedientes à liderança. Nós somos muito obedientes aos pastores, à liderança no geral. Mas somos muito, mas muito
desobediente ao que diz Deus. Se nós obedecêssemos a Deus como Cristo obedeceu às autoridades, não seria problema, não teria problema, não viria um problema. O problema é que quando você deixa de obedecer Deus e passa a obedecer tiranos, carrascos, malfeitores, se dizendo líderes, eles sabem que você já desobedeceu a Deus há muito tempo. Então, logo, eles podem manipular você. Porque se você já desonrou Deus, já perdeu todo ou toda a moral. Bora prosseguir. Esboço da nossa lição. Mostrar que obedecer é melhor do que sacrificar. Lindo. Explicar que quem resiste às autoridades resiste a Deus. Conscientizar acerca da obediência e submissão. O Bispo Abner, ele parte de um pressuposto. Aqui o primeiro ponto, o segundo, todo ponto. Por isso que eu comecei com o ponto 2. Aqui estamos falando, veja bem, guarda isso. Eu acho que eu vou colocar uma barrinha aqui de legenda, alguma coisa assim. Guarda isso. Põe na mente. O Bispo Abner está falando que eu tenho que ser submisso e obediente, ou obediente e submisso, a uma liderança que é obediente a Deus. Tony, como que eu vou saber que a minha liderança é uma liderança obediente a Deus? Simples. 3 coisas simples que você vai ter que fazer para descobrir se a sua liderança é uma liderança baseada no que está estabelecido por Deus. Primeira, das 3, primeira. Está na Bíblia? Ok. Segundo, ele cumpre o que está pedindo? Terceiro, ele simplesmente se coloca no lugar de servo antes de ser Senhor? Se ele não faz esses 3 princípios, é uma liderança egocêntrica, narcisista e que diz: obedeça-me, pois eu sou a seu líder. Se um líder, se um pastor, bispo, reverendo, apóstolo disser: eu sou a liderança constituída desse lugar, conselho, vaza, sai fora, pede licença, não pede nem carteirinha. Uma liderança que precisa dizer que ela é liderança para os seus liderados é que ela nunca foi e nunca será. O assunto é pesado, porque tem muitos líderes. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas não vou, mas eu vou recomendar para vocês. Não vou colocar porque eu queria achar o vídeo original. Eu tentei achar e não achei esse vídeo original. Eu só achei as pessoas comentando sobre ele e não ele original. Mas olha para mim aqui. Procura um vídeo bem assim. Pastor diz que quem obedece ao pastor, Deus se torna o seu servo. Você não ouviu errado. Põe aí no YouTube. Põe aí no Google, põe onde você quiser. Pastor diz que quando Tony é submisso ao pastor dele, Deus se torna o meu servo. Deus passa a me servir simplesmente porque eu obedeço ao meu pastor. Mentira, professor. Não, tá aí. Procure você e veja isso aí. Sabe o que é isso? É homens dizendo: vocês têm que me obedecer. Eu sou liderança constituída. Eu também sou. Vamos ver mais um texto? Aí mesmo no livro de Mateus. Aqui mesmo.
Deixa eu só colocar aqui do lado. Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Versos 50 e 51. Escrito está: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Nós somos, hoje, a liderança, sacerdócio santo. O véu do templo se rasgou. A minha oração, como presbítero que sou, não vale mais do que a sua, se você for membro. Você que é pastor, setorial, regional, de campo, não importa, presidente de campo, a tua oração não vale mais do que a minha, que sou presbítero. Não vale mais do que um congregado, porque o véu do templo se rasgou para mim, se rasgou para você. O intuito dessa aula é simplesmente dizer para você: seja obediente a Cristo até a morte. Mateus, capítulo de número 10, do 32 ao 38. É a Ele, Cristo, que você deve estar simplesmente obediente. Texto de referência: Romanos capítulo 13, depois Hebreus capítulo 13. Olha aí, todos dois capítulo 13. Romanos 1 e 2, Hebreus capítulo, versículo 17. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Olha só que Paulo está dizendo à cidade de Roma, à igreja de Roma. Deus constituiu liderança cristã para ser obedecida. E se você desobedece à liderança cristã, você está desobedecendo ao próprio Deus. Então, primeiro, você tem que fazer o exercício de ver se essa liderança não se corrompeu, como falou o próprio bispo Abner, se não há nessa liderança um desvio de conduta. É a palavra. Lá no capítulo 2, no ponto 2, que iremos falar. Cuidado, para não ter a confusão na sua mente de dizer assim, então eu tenho que obedecer cegamente à minha liderança? Depende. Se ela for uma liderança, eu quero partir desse pressuposto. Se ela é uma liderança obediente a Deus, você deve obedecê-las. Se eles não obedecem a Deus, você não deve obedecê-las. Não esqueça. Deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor dele. É a ele a honra e a glória. Hebreus 13. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, sua alma, né? Para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil, ou seja, não faz teu pastor sofrer. Mas veja bem o texto. Aprende, irmão, a interpretar o texto. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas. Mais um vídeo
de direito livre aí no YouTube. Põe aí. Pastor tem um caso com uma fiel e marido entra na igreja para matar pastor. E sabe o que aconteceu? O marido entrou com a arma. O pastor viu da porta e do púlpito tem uma porta que dá para o fundo da igreja e o pastor vai embora, pula o muro e esse homem com a arma mata o pai do pastor. Atira em mais 4 fiéis. Está aí. Eu te pergunto, esse pastor vela por que alma? Vela pela dele. Que as ovelhas morram e eu viva. Tá aí, de domínio público. Saiu na Record, saiu na Band, que é os programas de como o debate, o da Atena, enfim, fugiu agora nesse programa de reportagem investigativa. Esse pastor é um pastor de Hebreus capítulo 13 e 17, que abandona suas ovelhas e vai embora e foge. Por que ele correu? Por que ele pulou? Porque devia, né? Então, cuidado. Cuidado. A submissão cega pertence apenas a Deus, a Jesus e o Espírito. E no sugerido, 151, 302, 515. Motivo de oração nos diz assim: ore para que os filhos sejam obedientes aos pais, obedientes a Deus e às leis. Uma oração bonita, só que eu acho que faltou a ordem. Faltou só a ordem da primícia. Orem para que os filhos sejam obedientes a Deus, aos pais e à lei. A obediência primeiro é a Deus. Já li e vou dizer de novo. Mateus capítulo 10, do 32 ao 38. Eu não tenho que orar para que os filhos sejam primeiro obedientes aos pais. Eu tenho que orar primeiro para que os filhos sejam obedientes a Deus. Depois obediente aos pais e depois à lei. Ou à liderança. Curve sua cabeça. Soberano e eterno Deus, agradeço a Ti por estar falando sobre liderança constituídas por Ti. Quero partir, Senhor, da base que a minha devoção, a minha entrega seja a Ti e que Tu coloque nos nossos meios religiosos homens temente a Ti, que velem por nossas almas, que entreguem a vida por mim, para que eu possa honrar a Ti e obedecer a eles e obedecer às autoridades. Que os homens sejam obedientes a Ti, para que os filhos sejam obedientes a Ti e nós possamos ser obedientes às nossas lideranças. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se inscreveu, curtiu, comentou? Deixa Deus te usar. Introdução. Ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo o discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Veremos a relevância da obediência em nossos relacionamentos com Deus e em diferentes níveis de relacionamento interpessoal. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, obediente até a morte. Se Deus disser, vai, vá. Eu acho muito interessante que algumas pessoas me perguntam, e não, isso é várias pessoas, e eu vou contar um breve testemunho sobre liderança pessoal. Não foi que me contaram. Algumas pessoas me procuram falando assim, Tony,
Eu disse, eu quero sair da igreja que eu tô. Eu não tô me sentindo mais bem, eu quero mudar de igreja. Será que é de Deus? Aí eu pergunto, meu irmão, tu vai sair da igreja que tu tá para ir para um centro de candomblé? Ele disse, não, tu vai sair da igreja para ir para um centro espírita? Não, eu tô saindo somente dessa igreja A e para a igreja B, mas é até do mesmo campo que o nosso. Aí o que fala o teu pastor? Que não é de Deus. Ué, mas quer dizer que a Assembleia de Deus, o Ministério do Madureira, tem um céu? Volta, vamos acrescentar. Quer dizer que a Assembleia de Deus, o Ministério do Madureira, a de Inamar, São Bernardo do Campo, tem um céu? E a de Madureira, São Bernardo do Campo, Vila Andréa, que é aqui do lado da minha casa, passa uma casa, tem a igreja do Vila Andréa. Quer dizer que eu não posso sair da AD Inamar e vir congregar na AD Vila Andréia porque não é de Deus? É o mesmo campo. É dois céus? Que isso, irmãos? Que é isso? Se você quer saber se o teu pastor é de Deus ou não, quando ele disser, se você falou para ele, pastor, faz um teste. Descobre se o teu pastor é de Deus ou não. Faz um teste. Professor, vou botar fogo no parquinho. Faz um teste. Descobre agora se o teu pastor é de Deus ou não. Chega para ele, pastor, eu tenho orado e eu tô indo congregar em outra igreja. É do mesmo campo que o nosso, pastor. Mas eu falei com Deus e Deus me conduziu até lá. Se teu pastor disser, vamos orar, irmão. Sabe quando é que tu vai descobrir que teu pastor é de Deus? Tu fala assim para ele, pastor, Deus tocou no meu coração, já faz uns dias que eu estou orando e eu vou congregar em outra igreja. Sabe, ele vai dizer, ô irmão Tony, que Deus abençoe. Isso vai fazer falta, viu? Aqui com os casais, com os homens, a irmã Rose vai fazer falta aqui para as mulheres. Mas o que importa é que o reino cresça. Vem, eu quero orar por você. Deixa eu falar para a igreja que vocês estão indo congregar na outra igreja. Eu quero abençoar vocês. Sabe o que esse pastor é? Crente. Liderança que você pode até dizer assim, pastor, acabei de desistir, não vou mais. Só pela sua atitude eu vi que o senhor é crente. O senhor não me praguejou, o senhor não lançou maldição, o senhor não disse que não era de Deus. O senhor está dizendo bem claro: sentirei sua falta. Mas se você está trabalhando no reino, para o reino, vá, meu filho, vá com a bênção. Faz o teste. Cuidado, para você não se surpreender, achando que teu pastor era de Deus e não era. Por que você está falando isso, professor? Porque eu congregava em uma igreja, era superintendente da escola bíblica dominical e secretário. E a minha esposa já não estava mais satisfeita, já não estava se sentindo bem naquela congregação. E eu também já não estava mais me sentindo bem. E procuramos uma igreja, outra igreja, Assembleia de Deus. Eu ia sair da Assembleia para a Assembleia, entendeu? Eu não ia para outro, para outro ministério, era da Assembleia para a Assembleia. E eu cheguei numa terça-feira, me lembro como hoje, e disse, pastor, eu e minha família decidimos ir congregar em outra igreja. Está aqui a chave da igreja. Ele não deixou eu falar. Eu disse, mas Deus não falou comigo. Eu disse, oi? Isso é rebeldia. Você está indo e nem me falou. Eu disse, não, eu estou lhe falando. Não, 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 faz o seguinte. Deixa tudo aí. Vá embora e nem volte aqui. Nem venha de noite para orar. Não venha, não volte para orar, não. Não abençoou. Você está em rebeldia saindo daqui sem a minha autorização. Tá certo, tá certo. Meu pastor, aí isso eu posso falar o nome. Ricardo José Santana.
Congregávamos e eu disse: meu pastor, com o coração partido, eu estou indo congregar em outra igreja, porque nós vamos mudar e precisamos congregar mais perto de nossa casa. Ele disse: meu filho, como você vai fazer falta na secretaria, na escola dominical, mas você está indo fazer a vontade de Deus, o reino de Deus vai prosseguir. Que Deus abençoe você, abençoe a Rose, abençoe o Rosil, abençoe a Zilda. Vá embora na paz de Jesus. Pastor Ricardo José Santana. Isso é pastor. Ele abençoa, ele não amaldiçoa. Então eu quero partir daí. Faz o teste, vê se teu pastor está sobre a liderança de Cristo ou não. Ponto de número 1. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar, da palavra obediência, a palavra no grego corresponde, eu não sei pronunciar essa palavra, que significa obediência, submissão, complacência. Ou seja, obediência é literalmente submissão ao que se ouve, ou seja, obediência como resposta a alguém que fala. Isso se refere tanto a uma voz terrena quanto a voz do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5. Misericórdia, quase não sai. Obedecer e sujeitar-se à vontade de, estar sob autoridade de, estar sujeito, seguir as instruções, agir de acordo com as normas estabelecidas, as leis impostas. Ou seja, desde que, mais uma vez está escrito na revista, desde que essas leis não venham contra a lei de Deus, não venha contra princípios de Deus, não venha contra o que Deus já disse não. Ponto. Por exemplo, ou os pastores fazem casamento homoafetivo, será preso, terá que ser preso. Porque na Bíblia só existe um tipo de casamento, homem e mulher, macho e fêmea. Ponto. Mas eu vou ser preso ou você é obediente a Deus ou obediente aos homens. A decisão é única e exclusivamente sua. 1.1. Obediência é um princípio. Obediência a Deus significa obediência às Sagradas Escrituras, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com o Senhor. Aprendemos que obediência é um princípio bíblico e serve para todas as áreas da vida e que não se quebra princípio sob pena de pagar um alto preço. Jesus é a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, pois ele próprio aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A obediência não é só mostrar na presença da autoridade ou do superior, mas também na sua ausência ou à distância, o que denota consciência e responsabilidade. Então, temos que ser obediente a Deus até que, se a nossa vida estiver correndo risco, se a nossa vida estiver correndo risco, temos que ser obediente a Deus. A gente lembra do caso do Antigo Testamento? Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse: preferimos morrer do que desobedecer a Deus. É isso aí. 1.2. Obediência é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, não pode esperar obediência de baixo, seus liderados. Se você não obedece aos seus superiores,
quando estiver liderando os seus líderes, olha só, os seus liderados, perdão, também não o obedecerão. Se você não obedece aos seus pais, não espere que os seus filhos lhe obedeçam na íntegra. Se você planta desobediência, como esperar a colheita de obediência? Muito lindo. Ou seja, nós plantamos, nós só vamos colher, como eu e a Rose gostamos de dizer no curso de casais, nenhuma semente é neutra. Toda semente ela vai gerar, ou perdão, germinar uma árvore. Algumas árvores vai gerar por mal, outra por bem. Como a gente gosta de dizer, você plantou manga, não vai colher jaca. Então, plante obediência e receberá de volta obediência. 1.3 Obediência é uma porta aberta. As bênçãos estão estabelecidas à obediência. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Em contrapartida, do versículo 15 em diante, os castigos e maldições para o desobediente. Aqui é bonito, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né? A gente só fala da bênção de Deuteronômio, mas esquece que em Deuteronômio também tem a maldição. A gente só fala da bênção. Você sabia que em Deuteronômio também tem a maldição? Deuteronômio 28. Eu não vou ler a bênção, porque a bênção eu sei que todo mundo conhece, né? Bendito será no campo, bendito será a tua vida, bendito será, bendito, bendito, bendito. Só que a partir do 15, aí, aí vem o ai. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Agora, veja só, ele está dizendo, primeiro você vai ter que obedecer. Obedeça, aliás, cumpra os mandamentos, está na Bíblia. Então, não esqueça, irmão, pelo amor de Deus, guarda isso no coração. Nenhuma liderança, independente do cargo eclesiástico que ele exerce, ele pode exigir de mim obediência se ele não obedece. Você viu aqui o ponto 1, ponto 2? Então, um pastor não pode exigir dos seus obreiros obediência se ele não obedece a Deus. Está aqui, 1.2. Então, ele tem que obedecer a Deus para que ele tenha a minha obediência. Ok? Porque senão, olha o que fala Deuteronômio 28, verso 15, já lembro 16. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito é o cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres, e por aí vai. Então, se eu quero que eu estou à frente de uma igreja, quero que os meus liderados me obedeçam, eu tenho que obedecer a Deus. Porque se eu não obedeço a Deus, eu vou plantar desobediência e não tem apenas a bênção de Deuteronômio, tem maldição para aqueles que deveriam dar o exemplo de obediência e não são. Estamos falando da liderança, que tem que ser o primeiro a obedecer. Tá bom? Continuando. Obediência abre portas que jamais esperamos. O princípio da obediência abre porta para ser usado por Deus, abre portas no mundo natural, abre as portas da salvação eterna. Olha o que o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, considerada uma igreja fiel que guardava, obedecia, né? A palavra de sua paciência. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém
a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, não negou. Tem que ser fiel a Deus para receber obediência da liderança, dos liderados, né? A palavra não é bonita, mas subalternos, porque ninguém é. Todo mundo aqui é servo. Só que existe servo na liderança e servo que não são líderes, mas todos são servos e todos prestarão contas. Certo? O bispo Abner continua aqui no seu escrito. Vimos nas Sagradas Escrituras que Josué foi bem-sucedido quando obedeceu tudo que o Senhor lhe ordenara. Josué 1:7. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. E veja qual foi o que foi que Deus pediu a Josué. Obediência. Não aparte de tua boca o livro da lei. Me obedeça e eles vão te obedecer. É isso aí. Ainda ordenou que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, para ser bem-sucedido. A sua obediência o levou à vitória com o povo de Deus ao entrarem na terra que Deus jurou a seus pais que lhe daria. Se você é obediente, Deus será contigo por onde quer que andares. Obedeça a Deus cegamente. Feche os olhos e deixa Deus dizer: vá, você vai, vem e você vai ser bem-sucedido. Quando você estiver obedecendo a Deus sem medo, obedeça a Deus acima de qualquer pessoa. Obedeça a Cristo. Ele foi que morreu por você. Obedeça ao Espírito Santo, porque Jesus foi e deixou ele para estar com você. Obedeça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ponto número 2. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. É isso aí. Lembrando que o Bispo Abner deixa bem claro aqui no ponto 2. Estamos falando de pastores que obedecem à palavra de Deus. Antes de adentrar nesse assunto, mais uma vez, um pastor aí, tá aí, domínio público. Gente, aprende a procurar essas coisas na internet. Um pastor que disse que é vergonhoso, mas tá aí, né? Se não tivesse gravado, você diria que era mentira minha. Um pastor, ele se senta lá, na verdade a mulher dele, e disse que quem tocasse nos pés dela e depositasse uma oferta seria abençoado, porque Deus disse para ela que aonde ela pusesse as plantas dos seus pés, ela seria abençoada. Então, logo os seus pés era abençoado. Então você ia lá, ela aqui assim, ó, faz de conta que tem uma cadeira aqui em cima dessa mesa. E aí você vinha de lá, tocava no pé dela, igual faz os católicos na igreja, toca e não faz, não se benze. Foi do mesmo jeito, tá aí. Qual é a igreja, professor? Aprenda a procurar, crente. Aprende a procurar. Vou dizer o nome da igreja. E tu procura esse vídeo aí. Tá aí na internet. A igreja Plenitude do Trono de Deus. A bispa tá lá sentada. A pessoa pega no pé dela, passa a mão no pé dela e deixa a oferta. Irmãos, essa promessa não é para nós. O que me deixa muito triste com os comentários de vocês não é vocês discordar de mim. Vocês podem discordar de mim, gente. Só que vocês precisam discordar de mim biblicamente. Eu penso, eu acho. Irmãos, dane-se o que você pensa. Professor, no versículo tal, a exegese não é essa. Professor, no versículo tal, você está usando a hermenêutica errada. Aí eu te digo, eita, rapaz, é ponto interpretativo diferente, professor. Aí eu digo, top. Um cidadão aqui, eu coloquei aí no comentário do dízimo, o camarada discordou de mim, mas pensa num comentário respeitoso. Pensa, e pode ver lá meu comentário, não apaguei não. Não respondi mal criado não, eu disse muito
muito obrigado, porque você não concorda com o meu ponto de vista, o seu comentário educado. Tô dando um coração e gostei do seu comentário. Deus lhe abençoe. E ele discordou. Então, a questão, irmão, não é discordar. Agora abre aqui, irmão, mostra aqui. Não vem com eu penso, eu acho, eu já falei. Opinião, minha opinião, é como disse Isaías, é trapo de imundice. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisa no Antigo Testamento que foi para Israel. Eu falei outro dia que o livro de Provérbios não é para a igreja de hoje. O povo diz: você tá louco, irmãos. Provérbio, dá um Google, antes do tipo comentário, antes de você criticar, faz assim. O que significa a palavra provérbios? Sabe o que é um provérbio? É como se fosse um ditado popular. É um aconselhamento. Procura o que é provérbios. Então, logo quando a gente vê, tem gente que não sabe dividir, irmão, o que é antigo, o que é novo, o que está valendo, o que não está valendo. Eu já dei isso, eu já falei isso para vocês. Guarda no seu coração, pelo amor de Deus. Tudo que está no Antigo Testamento, que não foi mencionado por Jesus, pelos apóstolos, pelas cartas paulinas, não serve para os nossos dias. Porque se servisse para os nossos dias, por que nós não servimos sacrifício? Ah, porque Jesus já falou que ele é o nosso sacrifício. É isso. Top. É isso mesmo. Por isso que nós não servimos sacrifício. Não, aliás, não oferecemos. Porque Jesus já foi o nosso sacrifício. Mas não está no Antigo Testamento? Não está lá? Não está aqui? Não está aqui? Por exemplo, olha aqui o maldito serás. Eu não sou agricultor. Maldito será o teu campo. Que campo? Acaso sou eu agricultor? Você está entendendo? Se você não entender isso, o que é antigo, o que é novo, se não está no novo, não serve para a gente. Se não está no novo, não serve do antigo. Então, quando Deus disse que eu te darei toda essa terra, onde pisar as plantas dos teus pés, te darei, foi para Josué, irmãos. Foi para os israelitas. Foi para o povo dele. E aonde Israel passou, conquistou. Não é para nós. Se fosse para nós, eu desafio você ir agora no prostíbulo e digo: essa casa de prostíbulo vai fechar, porque Deus disse: aonde eu pisar as plantas dos meus pés será bênção. Vai lá. Vai lá na biqueira do lado da tua casa e diga: aqui será um ponto de pregação. Vai acabar a biqueira. Vai lá. Porque Deus disse: aonde eu pisar as plantas dos meus pés será abençoado. Vai lá. Pelo amor de Deus, gente. Faz isso não. Mais uma vez, você tem todo o direito de discordar de mim. Mas abre Bíblia. Faz isso não. Então essa senhora fez isso. Ela fez isso. Ela simplesmente falou isso. Que era só deixar uma oncinha, uma garupa, né? Garupa é o quê? Um peixe lá, a verdinha, e passar a mão no pé dela que a pessoa seria abençoada. É por essas berrações que nós, assembleanos, somos feitos de chacotas. Vamos lá. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência. O princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Porque eu contei sobre a igreja, que já falei, não vou repetir, se você volta ao vídeo, você vê o nome. Ela é a liderança da igreja. E ela está ensinando isso. E o que me assusta não é ela dizer. É a fila que formou para passar a mão no pé dela. 2.1.
Ore por todos que exercem autoridade. Antes da pandemia, ou foi durante a pandemia, não vou lembrar agora, eu fiz um vídeo dizendo que. Eu fiz uma live, na verdade, eu fiz uma live no Facebook. Eu lembro do título, não lembro que foi, se foi antes da pandemia ou se foi depois da pandemia. Enfim, eu disse: a culpa de São Paulo estar como está é minha por não orar pelo Dória. Na época, o Dória era prefeito. A culpa do estado de São Paulo estar como está é minha por não orar pelo Alckmin. Era Alckmin, Jesus? Acho que era o Alckmin. Por não orar pelo Alckmin. A culpa do Brasil estar como está é minha por não orar pelo Bolsonaro, que na época era o presidente. Eu digo que o presidente atual não vale nada. Eu pergunto, você ora por ele? Se já é ruim um governante tomando suas decisões precipitadas contra os princípios cristãos, imagina se a gente não orar por ele. Senhor, dá sabedoria. Faz esse homem entender que o princípio da sabedoria é o temor a ti. Você já orou pelo presidente atual? Ah, eu tenho asco dele. Cuidado para você não ir para o inferno com ele e passar a eternidade com ele no inferno. Já que você acha que ele vai para o inferno. Cuidado, porque quem tiver com ódio dele também vai. Não estou dizendo para você apoiar as ideias dele. Estou dizendo para que você ore por ele, para que ele venha tomar decisões assertivas. E se ele não quiser dar glória a Deus, vai ser igual a Herodes. Ele pode ser comido de bicho. Está na Bíblia, Novo Testamento. Herodes foi comido de bicho porque não quis dar glória a Deus. Não estou falando também que o presidente atual será comido de bicho, porque Deus trata com a liderança conforme ele quer. Mas eu quero chamar a sua atenção para orar pelas autoridades. Você já orou pelo seu prefeito? Você já orou pelo seu governador? Você já orou pelo seu presidente? Pedindo para que eles venham ter sabedoria para conduzir o povo? Aí você diz, não, então por isso que eu fiz a live, tá no Facebook. A culpa é minha, porque não orei. Esses homens já levam seus pecados, já levam as suas arrogâncias, já levam as suas abusos de poderes. E eu ainda não oro por eles, aí fica pior do que tá, né? Já é difícil. E sem eu orar por eles, aí fica impossível. Guarda essa aí, crente. Paulo dá instruções das honras que devemos dar aos que exercem a autoridade e governam sobre nós. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Olha o que Paulo está mandando Timóteo fazer. E está no novo, serve para você. Oração, intercessão, ação de graça. Na tua vida, tu já orou pelo vereador, prefeito, governador, senador, deputado, presidente? Seja qual for a época, tu já orou. Paulo está dizendo, é para orar por eles. Eita! Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Entende, irmãos? Que às vezes a gente engole elefante e se engasga com mosquito. O apóstolo Paulo disse, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor. Olha a frase do Paulo. Olha a frase. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor. Quer a rei como superior, quer a governantes. Honrai a todos, amai a fraternidade,
temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro, olha o que Paulo está fazendo, capítulo 2. Ele está dizendo, começa dizendo, sujeite-se às autoridades, desde que ele seja do Senhor. E se ele não for do Senhor, o que eu faço, professor? Ore por ele. Você acha que o governo atual, o presidente atual não é de Deus? Ore por ele. Apresente a Deus, mas não para, como eu já vi aí, infelizmente tem crente sem noção. Para Deus matar? Não preciso, preciso pedir para Deus agir com justiça. E no tempo certo, Deus fará o que ele quiser, seja com o que saiu, seja com o que está, seja com o que vai entrar. A minha obrigação é orar. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus ficou maravilhado ao ouvir o centurião chamá-lo para curar o seu servo, pedindo que o Senhor falasse apenas uma palavra para que o seu servo ficasse curado. Olha o que o centurião disse a Jesus. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a este, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Honra gera honra, obediência gera obediência. É isso aí. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e pediu apenas uma palavra para Jesus. E disse: só basta uma palavra. E Jesus deu uma palavra para ele, liberou uma palavra sobre a vida dele e ele levou e o seu servo foi curado. Aí, mais uma vez, o 2.1, que foi o que eu já li com você no começo da lição, mas quero ressaltá-la mais uma vez. Paulo recomenda, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13:7. Só quando o Estado ou a autoridade exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que os homens. Abre aí, livro de Atos, capítulo de número 5, verso de número 25, 29. 29. Escrito está: porém respondeu Pedro e os apóstolos disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui não importa qual seja este homem. Aqui não importa se é descrente, ímpio, devasso ou alguém que fala o nome de Deus e não honra a Deus. Lembra a história conhecida de muitos, o profeta novo e o profeta velho? Eu vou te relembrar. A história diz assim, que Deus pegou um profeta novo porque o profeta velho havia se corrompido e disse para ele: vai, não pares, entre na cidade, anuncia o que tem que ser dito, não bebe, não come, não dorme, anuncia e vem embora. Eu sou o teu Deus. Pois é, o profeta foi, chegou na cidade, pregou, anunciou e correram disseram ao profeta velho daquela cidade: tem um profeta novo, está profetizando contra esta cidade. E o rei está atônito. O profeta velho corre, porque o profeta novo já havia feito o que Deus havia mandado. E chega para ele e diz bem assim: ei, eu também sou profeta. Pousa comigo em minha casa. Ele disse: não posso, pois Deus disse que eu não bebesse, não comesse, não dormisse, anunciasse e voltasse e fosse embora. Ele disse: Deus falou comigo e disse que, como eu sou profeta, você também pode dormir comigo. Dá um Google, procura essa história. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, ao amanhecer, pegou suas coisas e voltou. Diz o texto que um leão saiu, matou ele, e ele estava sob um jumento.
o leão matou o profeta, se deitou do seu lado e o jumento ficou pastando. Por que a ênfase é sobre o jumento ficou pastando do lado do leão e do lado do profeta morto? Porque quando Deus manda a natureza fazer, ela faz exatamente o que Deus quer. Nós, homens, é que somos ruins e não fazemos. O leão poderia ter não somente matado o profeta, como comido ele, e ainda matado o jumento e comido o jumento. Mas o leão, diz o texto, leia, mata o profeta e se deita do lado do cadáver, e o jumento vai ficar pastando. Mas o profeta disse o quê? Eu também sou de Deus. Foi isso que Deus disse ao profeta novo. Lembre que eu já estou falando de profetas, porta-voz de Deus, dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor dizer. Pois é, o profeta novo perdeu a vida porque preferiu ouvir a voz do homem do que ouvir a voz de Deus. É o 20, eu quero deixar marcado aqui para mim. Atos. Perdi, gente do céu. Atos 5. Atos 5, 19. 19 não, 29. Deixa eu deixar marcado aqui para mim. Aqui. Me lembro, também tá de domínio público aí, pastor Osiel, gosto muito dele, do Osiel. Ele estava fazendo uma sabatinada com, eu não lembro se é presbítero ou se é diácono. E a pergunta foi justamente parecida com essa história do profeta velho e o profeta novo. O Osiel pergunta para o candidato bem assim: se eu mandar você servir ceia na casa da irmã Joana e você tá lá com, esqueci, o estojo para servir ceia, e no meio do caminho aparecer alguém e falar assim: olha, o pastor Ziel mandou eu vir de encontro a você para você ir, além de ir na casa da Joana, ir na casa do João. Vamos lá? Ele perguntou, o Ziel falou: o que é que você faz? Ele disse: não vou, senhor. Porque se o senhor disse que era para só ir para a casa da Joana, eu vou na casa da Joana, volto e pergunto: é para ir na casa do João? E essa é a verdade. O problema é que tem muitos falando assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Fique com a palavra de Deus e não dos homens. Obedeça a Deus e não os homens. A Bíblia não está se contradizendo. A Bíblia manda para obedecer os pastores e agora está dizendo que é melhor obedecer Deus. E isso, você só pode obedecer um pastor se ele estiver debaixo da obediência de Deus. Se ele não for um homem obediente a Deus, ele não merece o nosso respeito. É isso que Pedro está dizendo, perdão, Jesus, a Bíblia está dizendo isso. Respeite as autoridades, respeite seu pastor, desde que ele honre Deus acima de tudo. 2.2 Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Então, já falei tudo sobre como que devemos obedecer aos nossos pastores. Então, vamos ler e partir do pressuposto que o teu pastor é obediente a Deus. Então, você deve honrá-lo, obedecê-lo, se ele for de Deus. Faz o teste. Obedecer aos pastores é mandamento bíblico. Isto não deve ser contestado, porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Já lemos, né? Hebreus 13, 17. As lideranças eclesiásticas são autoridades espirituais dadas por Deus. Não as despreze, não as enfrente. É claro que sempre haverá divergência de pensamentos, principalmente na área administrativa, porque ninguém é igual a ninguém.
cada um governe, opa, cada um governa do seu jeito. Se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem-sucedido. Jesus deu o exemplo. Eu não concordei somente com esse pontinho aqui do Bispo Abner, porque ele usa um texto que não tem a ver com liderança a pastores. Né? Ele usa um texto aqui que está falando de Deus, de Jesus obedecendo a Deus. O texto ele foi obediente ele foi obediente ao Pai até a morte. Então, o Pai, o meu pastor não é o meu pai, nem o pai espiritual, não. Esquece esse negócio. Isso aí foi outra confusão. Os pais espirituais. Pais, irmãos, existe pais espirituais? É aquela pessoa que evangelizou, que levou a pessoa para Cristo, mas essa pessoa não tem autoridade sobre as outras, tá bom? Então só não cabe isso aqui. Mas até agora a lição tá muito rica e não tenho o que discordar, desde que nossa obediência seja a pastores debaixo da liderança ou da submissão de Cristo. Tá bom? 2.3. Obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. E eu já deixei, eu vou voltar aqui, ó. Lucas 10, aqui, ó. Volta aqui. Obedecei aos vossos pais, desde que os seus pais sejam tementes a Deus. Tá bom? Bora lá. Paulo recomenda aos filhos que obedeça aos pais no Senhor, porque isto é justo e um mandamento com promessa. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, pois é o primeiro mandamento com promessa no Senhor. Os filhos, mesmo depois de casados, devem receber com carinho e respeito os conselhos dos pais. Eles já trilharam caminhos que os filhos ainda não passaram. Eles têm muitas experiências para dar aos filhos. Honrar os pais na velhice e os ajudar em tudo que for possível é plantio maravilhoso. Os filhos não chamam os pais de quadrado, obsoleto, ultrapassados, antiquado, fora de moda. Eles viveram em outra geração. A palavra de Deus nos ensina que o filho sábio ouve a correção do pai, que o filho sábio alegra seu pai. A obediência anda lado a lado com a honra e respeito. Tudo isso a filhos a pais que são tementes a Deus. Mateus, capítulo de número 10, do 32 ao 38. Honre os seus pais. Mas se os seus pais colocar você ou o seu pai ou Jesus, tchau, adeus, até nunca, se não aceitar a submissão a Cristo. Tá bom? Pelo que vimos, embora a obediência expresse uma ação existente nos relacionamentos humanos em geral, na sociedade como um todo, tais como discípulos, aos mestres, filhos, aos pais, cidadãos, às leis estabelecidas, às autoridades constituídas, entre outras, sua referência mais significativa começa no relacionamento que deve existir entre o homem e Deus. Aplauso para o Bispo Abner. Toda essa autoridade, se não for temente a Deus, não deve ser respeitada. Eita glória gloriosa. Ponto de número 3, obediência e submissão. A obediência emana do intelecto. Cumprir com exatidão as normas, os regulamentos, as diretrizes, as ordens emanadas dos superiores, verbais ou escrita. Submissão emana direto do coração. Não avança à frente do seu líder.
saiba estar debaixo do cajado de quem está com uma missão e ajuda em tudo. Mesmo o dicionário colocando submissão como sinônimo de obediência, notemos que ela tem algo mais. Qual é o algo mais? Esse ponto aqui do Bispo Abner não é discordância, é ponto de vista, como ele falou. Aqui, irmãos, a gente tem que trabalhar com clareza. Existem pessoas que há uma idolatria à sua liderança e é onde a gente vê alguns abusos, né? Eu estava vendo uma reportagem antiga, na verdade foi uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele falou o nome, eu não vou lembrar o nome. Oh, gente, queria lembrar o nome do pastor para falar para vocês. Não vou lembrar. Um pastor, ele cometeu um crime. E ele falou, uma autoridade protestante comete um crime. Aí você diz assim, então eu não vou ser mais crente. Eu vou para a igreja católica. Aí o padre vai lá e comete um abuso sexual. Aí você diz, não vou para a igreja católica. Aí você vai para o espiritismo. Aí aquele moço, aquele senhor lá, eu acho que o nome dele é João de Deus. Olha o nome. Ele foi lá e abusou das mulheres. Olha como está a liderança num todo. Olha como está. Em todas as áreas que deveria nutrir a sua vida espiritual, há pessoas que usam dessa autoridade para ter vantagem. Como não lembrar, né? Falando aqui desse ponto que aconteceu com a Flor de Lis e o Anderson do Carmo, né? Triste, muito triste. Então, irmãos, é tempo de vigilância, porque homens estão se apoderando da palavra de Deus, dizendo, assim diz o Senhor, sem ele nunca ter dito. Vigiemos. 3.1, senão não acaba, né? Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. Eita, que é forte. Obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem submissão gera a amargura que executa as tarefas com tristeza e angústia ou desgasto. Ou seja, tu tá na igreja e tu não quer ser mais submisso ao teu pastor, é melhor tu mudar de igreja do que tu ficar murmurando, porque sabe quem perde é você. B. Murmuração que faz as coisas com reclamação, depreciação, falando mal, resmungando. C. Penitência executada às obras como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo ou um tormento. Meu Deus. D. Conveniência, que só lhe faz o que lhe pedem, porque atende o seu gosto, o seu bem-estar, enche o seu ego e lhe dá um retorno satisfatório. Tem um povo que está fazendo porque recebe tapinha nas costas, porque o pastor está vendo, o presidente está vendo, o diácono, o presbítero, o reverendo, o apóstolo, anjo, arcanjo na terra aí está vendo. Faz isso não, irmãos. Tem que fazer por amor ao reino. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder vantagens e benefícios e ainda serem excluídas do processo ou demitida do que fazem.
A obediência legítima é aquela que visa mais o interesse das autoridades e das instituições antes de visar os seus próprios interesses. Todos que assim agem ficam com a consciência tranquila e sabor de dever cumprido. É o que nós temos que fazer. Tem muita gente, eu gosto de falar isso sempre, tem muita gente que faz para ser visto, enquanto outros fazem por prazer de fazer. Então, faça para os seus líderes como se você estivesse fazendo para Deus, porque a recompensa vem dele. 3.2. Submissão. Reconheça os que presidem e ajudem na missão. É isso aí. O problema aqui, eu acrescento aqui, né? Não um problema, eu acrescento aqui. É que às vezes, irmãos, eu vou falar, se você não passou por isso, glória a Deus. Mas às vezes você começa a fazer algumas coisas e tem algumas lideranças que acha que você quer tomar o lugar dela. Talvez isso aconteça só comigo, né? Só comigo. Você começa a fazer e a pessoa acha assim, tá querendo meu lugar. E o líder fica com medo de ensinar, de instruir, de delegar, de deixar a pessoa fazer. Por quê? Com medo que a outra tome o lugar dela. Como se o lugar dela fosse dela, não fosse de Deus. Tem, eu acrescento isso aqui. Missão é um todo. Submissão são partes que se juntam para formar o todo. É quase impossível o todo não ser composto de partes. Quem é submisso automaticamente tem a obediência como parâmetro. A submissão gera felicidade, que é cumprir com o que prometeu. Lealdade, que não toma o que é do outro, não fala mal do outro, vira conselheiro do outro, defende o outro em todas as verdades. Defende o outro em todas as verdades. Se tiver errado, está errado. Ok? C. Dedicação, que faz mais do que o solicitado e não mede esforços para a execução das tarefas, se sacrifica e se dedica com qualidade. É isso aí. Quando você está debaixo de uma liderança bíblica, ele não precisa nem pedir. Nós fazemos com maior prazer, porque sabemos que aquele ali é um homem de Deus, é um homem colocado por Deus. Então a gente faz com prazer. E D, cooperação, que ajuda no que for preciso sem reclamar, atua no interesse de outros, imprime a ação e coloca a mão na massa. É isso aí. É quando você tem alguém que está sob essa liderança, você não se preocupa em fazer. Você faz e faz além do que te pediram, né? É isso. Isso é estar numa submissão àqueles que estão debaixo da autoridade legítima e verdadeira de Deus. 3.3. A submissão firma a obediência. Não adianta querer exercer a autoridade sem submissão. A submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de expressar de forma que bem entenda. Então, é isso aí. Repito, e esse ponto é para isso. Se você está numa igreja, sob uma liderança que você acha que não é bíblica, é melhor você sair daí do que fazer do jeito que você quer. A autoridade não está sobre você, mas essa autoridade não é de Deus. Então, o que que você está fazendo sobre essa liderança aí? Vá congregar no lugar que você sabe que essa liderança é uma liderança de Deus. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso.
perante algo ou alguém, algo voluntário e que autêntica e homologa a obediência. Não podemos dizer que somos submissos a Deus se não formos submissos aos nossos líderes espirituais. As pessoas hoje têm muita dificuldade de entender que a submissão é a essência do reino. Existe um equívoco comum sobre o conceito de submissão, frequentemente associado a uma posição de inferioridade ou subserviência. No entanto, a essência da palavra está em se aliar e contribuir ativamente para a missão, objetivo de outra pessoa e ajudar na concretização do projeto, ser auxiliar, ajudante, cooperador. Somos todos nós, cooperando para o reino, cooperando para o bem do reino. Me lembro do livro, da lição da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Marcos, do qual tinha Deótrefes, que era um pouquinho rebelde, né? E a carta dá ênfase sobre a vida dele, dizendo que ele estava querendo que a igreja fosse fiel a ele, mas ele não estava querendo ser submisso, ser fiel à sua liderança. Então, é isso aí. Eu achei que seria um pouco mais difícil, mas foi dentro da boa, perfeita vontade do Senhor. Conclusão. Obediência leva a pessoa a ser bem-sucedida na sua caminhada cristã e no seu ministério e a ser honrado por seus superiores. Os obedientes a Deus são mais bem-sucedidos do que os desobedientes. A submissão de Josué o preparou para que ele fosse substituto natural de Moisés. Se a tua liderança é uma liderança bíblica, obedeça a ela e você será bem-sucedido. Mas não se preocupe. Se ele não é de Deus, Deus o cobrará. E você será honrado por Deus, por estar honrando Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Que Deus abençoe, que você aplique essa aula maravilhosa na sua igreja. Submissão a Cristo acima de todas as autoridades da terra. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Eu te vejo por aí, querendo Deus. Tchau, povo. Até a próxima.